Editora Zahara apresenta O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, escrito e narrado por Juliana Dalpiva. Produção FX Studios. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. Chimamanda Ngozi Adichie. Capítulo 1. A verdade vos libertará. O lado proibido do clã Bolsonaro vem à tona. Brasília, 20 de outubro de 2020. Os gritos que vinham do gabinete presidencial no início da noite deixaram os funcionários do terceiro andar do Palácio do Planalto apreensivos. Jair Bolsonaro espumava. Era fim de expediente e ninguém entendia direito o que estava acontecendo. O presidente tinha cumprido a agenda do dia. O último compromisso, por volta das 5 da tarde, foi com o senador Alessandro Vieira. Passados mais de 7 meses de pandemia, o Brasil, que fechava aquela terça-feira com um total de 154.888 mortes de Covid-19 desde o surgimento do vírus, já estava entre os países com as piores estatísticas da doença. Apesar de tudo, aqueles eram dias de certa estabilidade nos casos e nos óbitos. O que o país precisava era se organizar para comprar as vacinas que estavam sendo produzidas. Logo, elas estariam prontas e seriam uma questão decisiva para muitos brasileiros. No Ministério da Saúde, havia quem soubesse dessa realidade. Por isso, naquele 20 de outubro de 2020, a pasta anunciou a aquisição de 46 milhões de doses de Coronavac. O imunizante estava sendo produzido em uma parceria entre o Instituto Butantan Paulista e a empresa chinesa Sinovac. As semanas eram tensas nos arredores do gabinete do presidente. Bolsonaro não queria saber de compra de vacina alguma e brincava com a saúde dos brasileiros, defendendo o uso de medicamentos ineficazes como a cloroquina e a ivermectina. Só em junho de 2020, 92 servidores do palácio foram diagnosticados com Covid-19. Uma pessoa que testasse positivo e recorresse ao serviço médico do prédio arriscava sair de lá com uma receita de cloroquina, apesar do enorme contingente de cientistas em todo o mundo já ter descartado o uso desse medicamento para a doença. E nos corredores do terceiro andar, pobre de quem usasse máscara. Certamente seria visto como um crítico de Bolsonaro. Quem não defendesse o governo, inclusive pondo a própria vida em risco ao dispensar a máscara, era mal visto e teria que enfrentar as consequências, inclusive perseguição. No dia seguinte, 21 de outubro, o Senado ia sabatinar o primeiro indicado para o Supremo Tribunal Federal. De modo imprevisível, o presidente havia indicado o desembargador Cássio Nunes Marques do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele deixou para trás um grupo de nomes conhecidos e bastante cotados. Ao mesmo tempo, inconsistências no currículo do candidato, entretanto, ameaçavam a sua aprovação. Mas as preocupações de Jair Bolsonaro eram outras. Dias antes, ele recebera os filhos Flávio e Eduardo já nas primeiras horas da manhã. Os funcionários do palácio notaram que até no estacionamento havia um esquema de segurança diferente. Na porta do gabinete, 2 dragões da independência, que são homens da cavalaria de guardas do exército encarregados de proteger as instalações da presidência da República, reforçavam a entrada para impedir o ingresso de algum desavisado. Café, água, telefonemas, nada disso interromperia aquela reunião. O motivo de tanto cuidado logo se espalhou pelos corredores. Os 3 estariam discutindo a investigação que o Ministério Público do Rio de Janeiro estava fazendo sobre o primogênito. Naquela tarde de 20 de outubro, a ira presidencial se dirigia aos promotores que haviam entrado com uma denúncia criminal contra o Flávio e até um pedido de cassação do mandato do primogênito de Bolsonaro. Na véspera, o Ministério Público do Rio protocolou no Tribunal de Justiça Fluminense um documento de 291 páginas que apontava o senador como o líder de uma organização criminosa que operava em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa. Além da papelada, um calhamaço que reunia uma série de depoimentos, dados bancários e telefônicos, havia um HD com vídeos e documentos. O Flávio era acusado de um desvio de 6 milhões e 100 mil reais dos cofres públicos do Estado. A denúncia foi apresentada em sigilo, mas não se sabe como o presidente teve acesso a ela. Aquele momento era esperado havia meses, a despeito dos esforços do presidente para evitar que ele chegasse. A investigação era sobre o filho, é verdade, mas o pai esteve no comando o tempo todo. Opinou sobre a escolha dos advogados com os quais discutiu o assunto em várias ocasiões.
Marcou um encontro da defesa com os chefes de inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência para estabelecer estratégias. Ele chegou a enviar convites aos procuradores de justiça do Rio de Janeiro, responsáveis pela apuração do caso, para conversar com ele no Palácio do Planalto. O Bolsonaro tentou de todas as maneiras evitar que o filho fosse denunciado. Se por um lado o presidente não conteve a fúria diante do círculo íntimo, por outro, não foi às redes sociais defender o primogênito ou acusar o Ministério Público. A denúncia só veio a público mais de 2 semanas depois. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.